Na Mesa Cast. Vamos agora às nossas dicas da semana. Para você que ouve aqui o Na Mesa Cast, toda semana nós trazemos dicas de filmes ou de séries, ou mesmo de livros, ou mesmo de música podemos trazer também. Sim. É uma dica cultural que a gente traz toda semana aí para você que segue o nosso podcast, tá legal? Dicas Renalves. E mais, né? Eu quero um disclaimer aqui pra você que está nos ouvindo e de repente não nos conhece lá pelo podcast completo, porque agora nós vamos colocar os cortes desses momentos, ok? Ah, é? Então assim, ó, pra você que está nos ouvindo só esse corte, é bom dizer o seguinte, pra você que está ouvindo só esse corte, você tem que saber que nem sempre você vai receber uma dica nova. Exato. Sim. Exato. Não, a dica é nova. Não. O conteúdo pode não ser... O programa é novo. Entendeu? A dica, às vezes vocês, por exemplo, dão a dica de um filme antigo. Se a pessoa acessar lá os nossos episódios antigos... Isso, então, é isso que eu quero dizer. A dica... Sim. O fato de eu dar a dica é algo novo, mas o conteúdo, o filme, pode ser que não seja algo da atualidade. Sim. Exatamente. Pode ir pra dica? Vamos, vai lá, sua dica. Ó, essa aqui, Carol, passa no seu crivo. É novinha. Vamos lá. Novinha. Vamos lá. Tem um documentário que saiu agora no Netflix. Documentário. Um documentário chamado Titã. Vocês viram? Não vi. Titã? É Não. Titã. É sobre... É sobre, agora em 2022, se eu não me engano, ou 2023. Não, já tá antigo. Não, aconteceu um acidente. Tinha um dono de uma empresa que ele queria fazer expedições. Os caras do Titanic. Aí ele criou uma empresa que ele queria fazer expedições ao Titanic. E aí, a série, ela conta, né? É do submarino lá que explodiu, esse aí? Exato. Essa história, que eu tô falando. Hein? Legal. Mas aí conta a história lá, como é que foi o processo, como é que ele queria viabilizar a expedição, então ele foi atrás de materiais de um custo mais barato, mas que fossem tão resistentes que pudessem suportar. Aí mostra ele falando, 90% do custo, do valor, né, de custo dessa viagem é no material e na logística de transporte. Enfim, aí contou. Mas o que eu achei legal nessa série? Eu queria destacar aqui para vocês, meus amigos Leandro e Carol. Para vocês dois e para os populares aqui. O quê? Eles falam, na pesquisa, que 3 palavras apenas são mundialmente conhecidas. Aonde você for no mundo, você conhece essas 3 palavras. Todo mundo conhece. Quais? Você sabe quais são as 3 palavras? Aleluia. Não. Mãe. Agora eu acho que eu esqueci a terceira. Mas é Coca-Cola. Não, lembrei. Coca-Cola. Jesus. Deus. E Titanic. Olha, Titanic. O que eu queria trazer pra isso aí? Isso só foi possível depois do filme. Aí eu queria trazer aqui. Olha a influência. Não, pera aí um pouquinho. Deus, o que você quer dizer com essa palavra conhecida no mundo inteiro? Não, tipo assim, Se eu for no Japão e falar Deus, todo mundo sabe o que eu tô falando? Não talvez o seu Deus, mas a palavra Deus... Se eu falar Deus, todo mundo sabe. No Japão os caras vão saber. Tem o Deus deles. Não, pera aí. Mas a palavra Deus, o mundo inteiro conhece. Essa palavra, se eu falar Deus, todo mundo sabe? O mundo inteiro sabe. Em qualquer idioma? Qualquer idioma. Não é possível. Deus. Segunda palavra, Leandro. Como que faz? Se eu for nos Estados Unidos, a palavra Deus é God. Ok? Entendi. Se eu chegar lá e falar Deus... Entendi. Mas você tem a Não, mas noção é da que é divindade. Deus. Não, ele entendeu. A Não. questão da divindade. Não, é que tem uma distinção do que você tá falando. Porque a Titanic, eu concordo que em qualquer lugar do mundo a pessoa vai entender. Coca-Cola também, né? E Aleluia também. Não, é Deus. Coca-Cola. Não, sim, mas eu tô dando a minha palavra. Coca-Cola. Ah, a sua Não, palavra. mas Deus, a Você questão fez da essa divindade. votação? A questão da divindade. Então não é a palavra, é Não. É a questão da associação que você tem com uma o divindade. arquétipo, sei lá. E aí? Alguma coisa assim. Mãe também Coca-Cola, seria. Deus e Titanic. Estranho essa pesquisa, mas vai. Agora, assiste o documentário, tem 1h30. Mas, Renato, você não pode levar ferro e fogo, tudo que as pessoas falam. Deixa eu falar. Não, isso é segundo o Google, não sou eu que tô falando. Não, mas calma aí, passou no documentário ou você Passou viu no documentário, Google? passou no documentário. De acordo com o Google, beleza. Essas 3 palavras. Mas o que eu queria trazer? Como um filme pode mudar o patamar de algo? Porque antes de 97, quem falava de Titanic? Não me recordo. Não se falava.
ele conseguiu mudar, tipo, culturalmente as pessoas. As pessoas, todo mundo que você fala hoje em dia, por exemplo, ainda que essa pesquisa, tipo assim, que a gente vai em alguma parte do mundo, alguém dá, Titanic e tal, mas ele conseguiu expandir a história daquele navio. Aí eu queria trazer, tipo assim, cara, como que influenciou, né, que esse documentário Não, então fala. o É que foi uma documentário... grande produção, né? Então o documentário tá James falando Cameron. que por causa da expedição dessa galera, as pessoas conheceram o Titanic? Não da expedição. Eu tô falando que no documentário se fala que Todo mundo a conhece. expedição se tornou viável porque todo mundo gerou a curiosidade de conhecer o Titanic no fundo do mar. Ele falou, poxa, Entendi. assim como o Elon Musk quer ir pra Marte e tal, tanto é que ele era um referencial do cara. Pra mim, agora comentando desse caso aí, né, dessa galera aí, pra mim entra naquela categoria de dinheiro sobrando. Eu acho Tem também. coisas no mundo que você olha e você fala, isso só acontece porque tem dinheiro sobrando. Se não tivesse, não teria É que nem quem compra, engajamento. Sei, cara. é que nem quem compra uma Mas Lamborghini. por que quem tem dinheiro sobrando? Ai, Renato. Ô, Renato, pelo amor de Deus. Não, beleza. Você vai juntar hoje, dinheiro, não, pobre do jeito que era você um é pra ir valor pra lá, alto. Renato. Era um valor alto pra entrar lá pra fazer a expedição. Mas o que eu quero dizer é que, à medida que fossem Não é que mais era um valor pessoas... alto. É burrice. Por que, cara? Cara, ó, você sabia Você vai no zoológico? que a gente sabe menos... Você vai no zoológico? Ó, pô... Bicho, é a mesma coisa. Ó, você sabia que, paga que o pra ir ser no humano, zoológico? ele conhece menos do mar do que do espaço? Sabia? É. Então, o pessoal tem dinheiro sobrando pra inventar assunto, né, cara? Pra que você tem que ir ver o Titanic afundado? Mas é a curiosidade. Se Você você vai sabe... no zoológico? O que você tem que ver o elefante? Cara, pra você que quiser você tem ver que ver o um... elefante? A O que isso muda na grandiosidade tua da vida? obra de Deus, O que Renato. isso muda na tua Quando eu vida? vejo os animais do zoológico, Vê a eu onça penso pintada. isso. Eu não preciso ver o Diversidade. Titanic afundado, tendo governo que nós temos no nosso país. Mas vamos, Carol. Nossa. Fala pra mim. Não, Fala pra menino. mim, Carol. Não, menino. Fala Mas pra é mim, isso. Carol, qual é a sua dica? Dita a dica. Então, assista aí, você que está Mas nos é um assistindo. documentário legal, viu? Hoje à noite, sabadão, ou Ó. então se você estiver ouvindo depois, né, esse podcast, assistindo depois, você pode ir lá assistir Titã, é a dica do Renato. Porque me chamou a atenção isso, mas a série fala de um processo de arrogância completa por parte do CEO lá. Ah, mas eu não tenho... Assim como, por exemplo, se você parar pra pensar... Muito legal. Não é o Titanic, não é verdade aquela história que o comandante disse, Nem Deus. nem Deus afunda o Titanic, só faltou a Coca-Cola. Porque Titanic, Só. Deus e Coca-Cola, todo mundo conhece a palavra. Se ele tivesse falado, Olha aí, ó. falado isso tomando uma Coca-Cola... Tomando uma Coca-Cola já tinha... Pronto. Tinha O lá, hype né? do Google de hoje já ia estar lá. Carol, sua dica. Câmera... Peguei Carol agora. na tela. Peguei agora. Põe da tela aí, velho. Me ajuda aí, latino. O dedo de ouro. menino Maluquinho. que Maluquinho? descobriu o vento. Ah. Tá lá no É. Netflix, é de 2019. Olha, Carol. Querido Este- ouvinte, como eu te disse, a gente pode dar dicas... Essa película... Segunda vez que não ela dá essa novas. dica aqui. Mentira. Essa película é de 2019, é muito legal. É um garotinho que passa por dificuldades ali na região dele e ele descobre que o vento, a partir do vento, é possível gerar energia elétrica. Olha aí, Dilma. Olha aí. Tocar o vento. Então é muito Quem te legal, julgou? é muito bonito, né? Porque eu Sim. acho que traz à tona as muitas inteligências. Sim. E o quanto que uma necessidade faz com que existam, né, pessoas que pensam Muito bem. fora da caixa, enfim, pensem fora da curva, que estão fora da curva. Exato. E o quanto que a gente pode, de alguma forma, na nossa realidade de vida, perceber necessidades e, de alguma forma, ser a resposta, cara. Muito bom. Tem, pra É um filme isso? dar uma... É um filme, Renato, é um Pra dar filme. mais Muito bom. substância. E quando que é esse filme aí, cara? Pra dar mais substância... 2019, Renato. Pra dar mais substância pra sua fala, Carol... Obrigada. Tem um livro Obrigado. Tem um livro que eu já comentei algumas vezes aqui Sim. nos outros episódios, chamado Descontentamento Santo, do Bill Hybels, que ele fala sobre vocação. Para você que é cristão, aí é um livro muito legal. E ele fala sobre essa questão da necessidade e dessa nossa resposta à necessidade, Sim. como uma indicação da nossa vocação. Exato. Entendeu? Porque tem muitas vezes muitas pessoas que veem uma necessidade ou uma situação e ela fica pensando, pô, alguém devia fazer alguma coisa. Às Sim. vezes, Exato. quem sabe não é você mesmo, né? Isso aí. Não é a diz aqui- resposta, né? Como diz aquele ditado que o pessoal fala, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Isso aí. Não é? Bom, eu quero dar uma dica aqui. Essa semana eu assisti 2
2 filmes. Muito empolgado. Ele tá bem Muito com bastante empolgado. tempo. Assinei um streaming Qual? muito bom, chamado Mubi, que só tem filme... isso aqui é filme cabeça, né? Assim, muito filme cabeça. Tem uns filmes também mais blockbuster, mas assisti um que foi pro Oscar, eu acho que foi no ano passado ou nesse ano, agora não me recordo, chamado Dias Perfeitos. Um filme japonês. É a história de um homem que ele limpa banheiros, ok? E ele tem uma rotina diária, todo dia a mesma coisa, vive sozinho e tal. Mas o filme vai mostrando que existe uma história por trás dele e você vai, né... Você vai amando. O nome do filme é Dias Perfeitos. É legal porque o filme já começa mostrando a rotina dele. E o filme constantemente fica, né, girando em torno dessa rotina dele. E no início você fala, ai, que chato, é sempre a mesma coisa. Só que o filme, ele é construído de uma maneira que você vai gostando tanto da rotina dele, que quando coisas acontecem que fogem da rotina, você fala, não, eu queria ver ele fazendo a mesma coisa. E cara, aí você se viu lavando o banheiro da sua casa. Não, cara, e é o impressionante que é o seguinte, os banheiros públicos do Japão mostram que os caras estão em outro patamar. Sim. Você tem que ver o banheiro público do Japão. Bicicleta não tem corrente. Nem os nossos... Não. Começa por aí. Nem os nossos banheiros de casa são tão maneiros como os banheiros públicos do Japão. Sim, absurdo, assim, ó. Vocês têm que ver... Então é um filme japonês. Filme japonês. Dias Perfeitos. E o outro filme que eu assisti, ele é bem dicas. Recente. Eu vou dar uma outra dica. Mas porque, semana assim, que vem você vai ter que dar dica de novo, cara. Sim. Tá bom? Sim, não vai queimar aqui a sua dica da semana que vem. Esse é um filme mais recente, um filme um pouquinho mais... como é que eu vou dizer? Legal. Filme... Não, que é mais... Chama mais nossa atenção, assim... Mais... É um drama mais suspense... Não é suspense, mas é um drama mais pesado. Mais tenso. Muito ansioso. Um Homem Diferente. Esse filme... É a história... Não, mas esse filme é impactante. Impactante é a palavra. Porque é a história de um cara que ele tem uma deformação no rosto. Ele tem um problema e tal. E ele tem uma deformação no rosto. E o cara que faz ele é aquele cara que é o Soldado Invernal. Eu não lembro o nome dele. O cara atua muito, muito bem. E o cara, ele se cura. Ele tem a deformação no rosto, mas ele se cura. E fica bonitão. E ele acha que a vida dele vai melhorar, tal. E de fato melhora numa certa circunstância. Só que aparece outro cara que tem o mesmo problema que ele tinha. E aí? E aí você tem que assistir o filme, eu não vou me aprofundar. Mas é um filme que fala sobre autoimagem, assim. Uma parada, um filme muito... Ele se cura e uma pessoa com a deficiência dele aparece no contexto de vida dele. Isso. É muito assim... assim, é muito, muito, muito bom o filme, assim. Eu, particularmente, gostei demais. Eu vi o trailer em algum lugar. No Mubi. No Mubi eu sei que tem. Mas você pode... Você pode entrar lá no streaming que você tiver e comprar. Acho que no Prime você consegue comprar. Alugar ele lá, né? Alugar e assistir. Mas assim, ó, filme muito bom mesmo, assim, que traz uma boa reflexão. Esse filme. Tem uma dica aí. Outra? É só programa mas é uma de dicas. Dica então põe aí, de consumo muda o nome aqui. Do programa e põe dicas. Quem tem o Mercado Livre, o negócio de filme deles lá, o streaming deles, é de graça, cara. Eu não sabia. Sim, isso é uma grande dica que pode ser dada. É a Disney, não é? Não. Para com isso, menina. Não, assim, ó, você que tem... nós estamos falando jabá, não deveria, né? Mas assim, enfim, né? Não estamos recebendo nada por isso. Mas é uma dica pra quem gosta de filme e série. Sim. No Mercado Livre, você consegue assistir filmes e é... Não sei se quem não assina o Meli Mais tem. Eu acho que dá pra ter, sim. Você tem Meli Mais? Eu não sei, eu tenho o Mercado Livre. Aí eu até pluguei na televisão lá e assisti um monte de filme, cara. Pela televisão você conseguiu? O Mercado Livre? É. Sim. Sério? Baixei lá o aplicativo. É assim, tem anúncios, né? Não é um negócio gratuito, você tem os jabazinhos lá. Mas agora, Prime Video tem. Sim. Vou pôr a câmera em você porque a câmera aberta tá mostrando gente que não tá gostando do papo. Não tá gostando por quê? Não sei. Não faço a mínima ideia. Por exemplo, eu queria assistir... Cada um dá seus pulos. Eu queria assistir, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Eu não comentei aqui As Aventuras de Pi, que eu dei nota 6, falei filme ruim e tal, aquela coisa. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu tive uma percepção errada do filme. Porque eu fui muito assistir criticado. De novo, você perguntou. Você já contou isso aqui, já? Tava lá, assisti de graça. Aí. 4K, tudo certinho, de graça. Mas é porque eu tenho o Mercado Livre, dá pra você baixar 4K? 4K, velho. 4K. Pô, maravilha. Então tá aí, dica. Foram as nossas dicas aí pra você
que está nos ouvindo, então vá lá, assista esses filmes, ou caso você já tenha assistido, coloque aí um comentário pra nós sobre o que você acha ou achou dessas obras de arte que nós comentamos aqui.